Você já entrou na sua própria casa e sentiu que algo não estava? Já percebeu que, mesmo depois de rezar, mesmo tentando fazer tudo certo, existe um peso no ambiente? Discussões que surgem do nada, desânimo, tensão, inquietação. A casa deveria ser refúgio, mas muitas vezes se torna campo de batalha. E se eu te dissesse que existe uma oração antiga, profundamente católica, ligada à tradição espiritual de São Bento, que foi usada ao longo dos séculos como verdadeira fortaleza espiritual dentro dos lares? Hoje nós vamos rezar essa oração. Mas antes, você precisa entender por que ela é tão poderosa. São Bento não foi apenas um monge, ele foi um gigante do combate espiritual. No século VI, em meio ao colapso do Império Romano, quando o mundo parecia desmoronar, foi dentro dos mosteiros fundados por São Bento que a fé foi preservada, protegida e fortalecida. Ele entendia algo que muitos de nós esquecemos. A casa é o primeiro mosteiro, a família é a primeira comunidade e o lar precisa ser consagrado. Para São Bento, proteger a casa não era superstição. Era disciplina espiritual. Ele sabia que o mal tenta entrar onde há descuido. Ele sabia que portas abertas espiritualmente geram brechas. E ele sabia que a autoridade do nome de Jesus, invocada com fé, fecha qualquer brecha. A famosa medalha de São Bento não é um amuleto. Ela é uma declaração de fé. De um lado, vemos a imagem do santo. Do outro, a cruz com as letras que representam uma oração de exorcismo. Crux sacra sit mihi lux. A Santa Cruz seja a minha luz. Non draco sit mihi dux. Não seja o demônio meu guia. Isso é combate espiritual puro. Isso é teologia católica. Isso é a autoridade da cruz. E São Bento aplicava isso não apenas em sua vida pessoal, mas também nos lugares onde vivia. Porque o espaço físico também é campo espiritual. Na tradição da Igreja, sempre houve bênçãos para casas. Água benta, sal exorcizado, crucifixos nas paredes, imagens sagradas. Tudo isso não é superstição, é sacramental. São sinais visíveis de uma realidade invisível. E quando você consagra sua casa, você está dizendo: aqui, Cristo é Rei. Agora preste atenção. O maior erro que as pessoas cometem é achar que proteção espiritual é apenas rezar quando algo dá errado. Mas São Bento vivia vigilância constante. Ele ensinava que a proteção começa com vida em estado de graça, com confissão frequente, com participação na Santa Missa, com oração diária. A casa protegida é consequência de um coração consagrado. Mas existe também uma oração específica, profundamente inspirada na espiritualidade beneditina, que invoca a cruz como muralha, Cristo como Senhor do lar e expulsa qualquer influência que não venha de Deus. E antes de rezarmos, eu quero te fazer Você deseja proteger sua casa? Agora é o momento de assumir espiritualmente a autoridade que Deus te deu. Se você é pai, mãe, responsável pelo lar, você tem autoridade espiritual dentro dele. Não por mérito pessoal, mas porque Deus confiou a você aquela família. E quando você reza pela sua casa, o céu responde. Talvez hoje existam conflitos, talvez existam vícios, talvez existam opressões silenciosas, talvez existam medos, mas a cruz de Cristo é maior. Agora, se possível, fique alguns segundos em silêncio. Respire profundamente e mentalmente apresente sua casa a Deus. Imagine cada cômodo, a sala, a cozinha, os quartos, a porta de entrada, as janelas. Entregue tudo. E agora, com fé, vamos rezar a oração inspirada na tradição espiritual de São Bento para proteger sua casa. Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu te consagro este lar. Que a tua Santa Cruz esteja plantada espiritualmente em cada parede, em cada porta, em cada teto, em cada fundamento desta casa.
pela intercessão de São Bento, servo fiel e combatente da fé, afasta deste lar toda a influência do maligno, que nenhuma discórdia permaneça, que nenhuma opressão tenha lugar, que nenhum espírito contrário à tua vontade permaneça aqui. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que a Santa Cruz seja nossa luz, que o demônio não seja nosso guia. Se houver alguma brecha aberta por ignorância, por pecado, por palavras negativas, por atitudes erradas, eu coloco agora sob o sangue de Cristo. Senhor, purifica este ambiente, que os anjos do Senhor guardem esta casa dia e noite, que São Miguel Arcanjo a defenda no combate, que Nossa Senhora cubra este lar com seu manto, que São Bento interceda para que toda presença maligna seja dissipada, que esta casa seja lugar de paz, lugar de oração, lugar de respeito, lugar onde o teu nome seja honrado. Se houver qualquer maldição, qualquer influência negativa, qualquer perturbação espiritual, eu renuncio em nome de Jesus Cristo. Este lar pertence a Deus. Aqui Cristo reina. Aqui Cristo governa, aqui Cristo é Senhor, que a água benta purifique, que a palavra de Deus ecoe, que o silêncio seja sagrado, que o amor seja cultivado, que a paz que excede todo entendimento habite nestas paredes. São Bento, homem da cruz, intercede por esta casa, ensina-nos disciplina, ensina-nos vigilância, ensina-nos fidelidade, e que jamais nos afastemos da graça. Amém. Permaneça alguns segundos em silêncio. Deixe essa oração ecoar. Se possível, após este vídeo, pegue água benta e asperge a sua casa, rezando um Pai Nosso em cada cômodo. Coloque um crucifixo na entrada. Coloque a medalha de São Bento perto da porta. Mas lembre-se, o maior sacramental é a sua fé viva. Não existe casa protegida se o coração estiver fechado a Deus. São Bento enfrentou tentações violentas, enfrentou perseguições, enfrentou tentativas de envenenamento e venceu, não pela força humana, mas pela fidelidade. A proteção da sua casa começa na sua decisão diária de viver como discípulo de Cristo. Hoje, talvez, Deus esteja usando esse vídeo para despertar você. Talvez Ele esteja dizendo, é hora de assumir espiritualmente seu lar. Se essa oração falou ao seu coração, eu quero te pedir algo simples. Escreva nos comentários, minha casa pertence a Cristo. Isso não é superstição, é declaração pública de fé. E se você conhece alguém que precisa de proteção no lar, envie este vídeo agora. Vamos formar uma corrente de lares consagrados, porque quando as casas são santificadas, as famílias são fortalecidas. E quando as famílias são fortalecidas, a igreja permanece viva. Que São Bento interceda por você. Que a cruz seja sua luz e que Cristo reine na sua casa, hoje e sempre. Amém.